Olá, eu sou o Daniel Lavra e vou falar um pouco sobre o meu projeto de integração em ecossistemas de software para a internet das coisas, CMIC 2022, cujo orientador foi o professor José Maria. Aqui nós temos nesse seminário uma divisão entre algumas etapas da introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Na introdução é importante destacar algumas palavras-chave que serão relevantes nesse projeto, como blockchain, que seria a rede utilizada, uma rede descentralizada, segura, onde a troca de informações é feita através de transações entre os nós dessa rede. A Hyperledger foi o framework utilizado, que ele basicamente nos dá uma solução para tratar de uma rede blockchain permissionada, ou seja, a gente consegue definir quais nós são responsáveis pelo que nessa rede. Outro tema importante é a proveniência de dados, que foi explorado nesse contexto também, que a gente consegue armazenar o histórico de dados, toda a trajetória que o dado passou, a gente consegue armazenar no banco de dados modelado em grafos, o Neo4j, utilizando o modelo PROV, que é um modelo que relaciona entidades, agentes e atividades através de relacionamentos entre eles. Integração dos dados, que é a palavra mais importante aqui desse projeto, que no caso serve para a gente tratar da resolução de semânticas, conflito, tipos diferentes, esquemas diferentes, ou seja, no contexto de empresas, que foi esse projeto, empresa A, empresa B, a empresa A vai enviar o documento para a empresa B tem que conseguir olhar para esse documento e conseguir entender de acordo com o seu esquema, de acordo com a sua arquitetura. E a arquitetura BSPR foi utilizada, que foi proposta pelo outro bolsista no projeto dele, de armazenamento e blockchain, que a gente utilizou em integração com esse projeto. No desenvolvimento do trabalho, a gente desenvolveu uma aplicação que, dado o contexto, uma empresa A enviou o documento para a empresa B, de um usuário da empresa B quer saber as informações as informações que estão dentro desse documento. Aí o usuário quer selecionar todos esses campos, um exemplo, ele seleciona todos esses campos, aí a aplicação ela vai mostrar na tela para o usuário as informações tratadas de acordo com a empresa B. Ou seja, através da integração por tipo, a gente consegue estabelecer isso. Por exemplo, a gente sabe que a idade do coisa é um inteiro com um vetor de inteiros com duas posições, por exemplo. O CPF a gente sabe que é um inteiro com 11 posições. Então, são algumas informações que a gente consegue tratar somente com o tipo e o tamanho do atributo. E a proveniência de dados, ela entra nesse contexto para nos ajudar a definir algumas outras características. Por exemplo, o nome aqui, eu não sei se pode ser o nome do usuário, o nome do supervisor. Como é que a gente vai... Somente com a integração por tipo, a gente não consegue definir essas coisas. Então, a gente faz consultas no banco e aí sim, com a proveniência de dados e a integração por tipo, a gente consegue estabelecer todas essas informações. Conclusão, foram feitos estudos em diferentes áreas da tecnologia e da ciência da computação, experiência profissional no contato entre professores e bolsistas, através de reuniões semanais. Como trabalhos futuros, é interessante destacar tratamento de dados no contexto de múltiplas empresas, porque a gente trata só da empresa A para a empresa B nesse projeto, e maior uso da proveniência, a gente pode explorar mais esse banco de dados, essas informações que a gente tem sobre os dados, para integrar em diferentes ecossistemas. Então, a gente tinha um problema da integração, e para avaliar essa solução, esse problema, a gente criou aquela aplicação e conseguimos tratar desse problema desse tipo de integração. Algumas referências sobre o projeto, sobre as palavras-chave principalmente, e queria agradecer aos professores, aos projetos, a CMIC 2022, e quaisquer dúvidas podem entrar em contato através do meu e-mail abaixo, e muito obrigado.